Todos no escritório temiam o milionário CEO Rude, até que a nova caixa finalmente resolveu enfrentá-lo. Por que o relatório trimestral não foi carregado no painel executivo? Ele deveria ter sido entregue há 1 hora. Quem não fez o seu trabalho? Você acha que levantar a voz faz com que seja mais respeitado, Sr. Graves? As palavras cortaram o silêncio polido do saguão do Hotel Crestwood, como um estrondo de trovão. Conversas foram interrompidas no meio da frase. Dedos congelaram sobre as telas dos tablets. Até o mensageiro que empurrava um carrinho de bagagens parou completamente. Samuel Graves se virou lentamente. Aos 35 anos era um homem cuja presença raramente convidava a oposição. Alto, de porte imponente, seu terno preto sob medida e a gola aberta lhe davam uma autoridade natural. Seus olhos, frios e afiados, percorreram a sala como sempre faziam, até se fixarem nela, a garota atrás do balcão de caixa. Ela estava ali com uma calma desafiadora, mãos unidas à frente do corpo, cabelo loiro preso em um rabo de cavalo impecável. Seu uniforme estava impecável, e o crachá dizia Chloe. Ela tinha sido contratada há apenas 3 semanas, e, no entanto, ali estava, falando como se tivesse todo o direito. Ele deu um passo na direção dela. Você acha que desrespeitar garante o seu lugar aqui? Perguntou a voz baixa e controlada. Acho que o medo só cria silêncio, ela respondeu. E o silêncio nunca leva à melhoria. O ar no ambiente ficou pesado. Os outros funcionários ficaram parados atrás da recepção, esperando a explosão que tinham certeza que viria. Tudo tinha começado minutos antes, quando Samuel entrou no saguão como uma nuvem de tempestade. A energia mudou no momento em que as portas de vidro se abriram. Seus olhos examinaram o espaço, avaliando tudo, desde a iluminação até a forma como Henry, o concierge sênior, ajustava a gravata. Ele parou no centro do saguão, tirou o celular do bolso, verificou o painel executivo. Nada. Foi quando explodiu. Por que o relatório trimestral não foi carregado no painel executivo? Rugiu, a voz ecoando pelas paredes de mármore. Ele deveria ter sido entregue há 1 hora. Quem não fez o trabalho? Henry deu um passo à frente, nervoso, mexendo no tablet. Acredito que houve um problema de sincronização com o sistema de relatórios, senhor. Já contatei o TI. A voz de Samuel cortou, fria e afiada. Problema de sincronização. O que eu ouço é desculpa, não solução. Nós não somos um hotelzinho de segunda categoria, lutando para manter as luzes acesas. Aqui é o Crestwood. Se você não consegue acompanhar, talvez não esteja mais apto para o cargo. O rosto de Henry corou. Ele baixou o olhar. A vergonha estava visível em cada dobra de seu terno. Foi então que Chloe falou. Agora, diante dela, Samuel não disse nada. Seu rosto era indecifrável. Sua postura imóvel como pedra. Chloe sabia que estava arriscando o emprego, mas algo dentro dela não podia ficar em silêncio. Não quando via alguém como Henry sendo humilhado publicamente. Não depois de tudo o que já tinha presenciado na vida. Ela se recusava a ser mais uma funcionária que se encolhia. Eu entendo que as pessoas devem ser responsabilizadas, acrescentou. Mas responsabilidade não deveria parecer humilhação. Samuel piscou uma vez. Em seu mundo, as pessoas não respondiam, não o desafiavam. Elas pediam desculpas, acenavam com a cabeça, saíam do caminho. Mas ali estava ela, nova, desconhecida, insignificante no papel, e o tinha confrontado, e ele não tinha uma resposta imediata. Chloe manteve o olhar por mais um instante e, em silêncio, voltou para trás do balcão do caixa. O piso de mármore ecoou sob seus sapatos. Ela não olhou para trás. O saguão permaneceu em silêncio. Samuel continuou imóvel. O elevador atrás dele soou, suas portas deslizando para abrir. Mas ele não se moveu. Pela primeira vez em muito tempo, ele não parecia irritado, mas curioso, desarmado.
Os funcionários lentamente voltaram ao trabalho, lançando olhares cautelosos em sua direção, mas ele não disse nada. Seus olhos permaneciam fixos no lugar onde Chloe estivera, sua voz ainda ecoando em sua mente. E em algum lugar profundo, naquela parte silenciosa de si mesmo que raramente reconhecia, algo mudou. Samuel Graves nem sempre fora o homem que governava pelo silêncio. Houve um tempo, antes dos ternos frios e dos olhares mais frios ainda, em que ele acreditava nas pessoas, no riso, na confiança. Nos seus 20 e poucos anos, Samuel era um sonhador. Lançou sua primeira startup de hospitalidade com seu melhor amigo, Colin. Eles tinham paixão, noites longas e a visão de tornar o luxo algo pessoal. Samuel trouxe sua namorada, Claire, para o círculo. Ele achava que tinha tudo. Então, aos 28 anos, tudo desabou. Colin desapareceu junto com milhões em dinheiro de investidores. Claire também sumiu, com ele. Samuel ficou com dívidas, processos e traição. Uma semana depois, sua mãe, seu último laço familiar, morreu subitamente de insuficiência cardíaca. Algo nele se quebrou. A partir daquele momento, Samuel construiu não mais com esperança, mas com raiva. Reconstruiu sozinho, alimentado pela desconfiança. Nunca confie em ninguém, dizia para si mesmo. As pessoas traem. Aos 35 anos, era multimilionário. A rede de hotéis Crestwood era seu império, eficiente, de elite e governada pelo medo. Seu conselho o respeitava, sua equipe o temia, ninguém o desafiava, mas ninguém realmente o conhecia, porque todo domingo, sem falhar, Samuel mudava, largava os ternos, vestia jeans e moletom e visitava o lar infantil St. Agnes, do outro lado da cidade. As crianças o chamavam de Senhor Sam. Ele levava comida, tocava violão, consertava brinquedos quebrados, ouvia histórias sobre pais ausentes, sem imprensa, sem publicidade. Apenas paz. Era o único lugar onde ele se permitia sentir-se humano novamente. Chloe Hart cresceu sabendo que o mundo não era justo. Sua mãe, Maria, trabalhou como camareira de hotel por mais de 20 anos, gentil, incansável, orgulhosa. Mas numa tarde chuvosa, um hóspede cruel a acusou de derramar café em seus sapatos caros. Ela foi demitida na hora. Chloe tinha 17 anos. Voltou para casa e encontrou a mãe chorando baixinho no chão da cozinha. Justiça é para quem tem poder, não para pessoas como nós, disse a mãe. Esse momento ficou gravado nos ossos de Chloe. Mais tarde, na faculdade, ela confiou no homem errado. Ele era doce, atencioso, prometia o mundo, até esvaziar suas economias e desaparecer. Chloe abandonou os estudos e assumiu 2 empregos para sustentar a mãe. Fez 2 promessas: nunca mais ser enganada e nunca ficar em silêncio quando alguém fosse injustiçado. Trabalhar no Crestwood era para ser algo temporário, um trampolim. Mas desde o primeiro dia, Chloe notou o que outros ignoravam: os ombros tensos quando o CEO entrava, a forma como funcionários mais velhos evitavam contato visual, os sorrisos que sumiam no instante em que Samuel Graves aparecia. Mesmo assim, ela trabalhava duro, sorria, observava. Então, numa manhã, viu Samuel humilhar um concierge idoso por um pequeno erro. As mãos do homem tremiam. Ninguém disse nada. Algo dentro de Chloe incendiou. Algo forjado, ao ver a mãe chorar todos aqueles anos atrás. Então, ela falou. Não para ser corajosa, não para se rebelar, mas porque para ela o silêncio soava como traição, e algumas pessoas, como Chloe, não são moldadas pelo conforto, mas pela dor. E a dor, quando transformada em propósito, vira poder. A falta de pessoal atingiu no meio da semana, e Chloe foi realocada da parte tranquila do balcão de atendimento ao hóspede para o saguão principal, bem no centro. Era o coração do hotel, onde o fluxo de pessoas era constante e a pressão nunca diminuía. Também era justamente o lugar por onde Samuel Graves passava várias vezes ao dia.
Desde o momento em que ela se posicionou atrás do novo balcão, sentiu a diferença. As conversas eram curtas, os sorrisos tensos. Todos pareciam ficar mais eretos, respirar mais baixo, como se tentassem não chamar atenção. Chloe manteve a postura, recebeu os hóspedes com calor, deu direções com facilidade e manteve o tom educado, mas alegre. Mas no terceiro dia no novo posto, sua confiança foi colocada à prova. Samuel apareceu sem aviso, saindo de uma reunião com 2 executivos logo atrás. Ao atravessar o saguão, passou perto do balcão de concierge, justamente quando Chloe estava atendendo um hóspede. E, se precisar de qualquer outra coisa durante sua estadia, não hesite em nos avisar, disse ela, concluindo a frase com seu sorriso profissional de sempre. Samuel parou no meio do passo, virou-se para ela, a voz calma, mas carregada de condescendência. Se essa é a voz que você usou para se candidatar a este emprego, explica como cometi o erro de contratá-la. Chloe congelou. O calor subiu por seu pescoço, envolvendo-a. O hóspede que ela atendia desviou o olhar, desconfortável. Um concierge júnior se abaixou atrás do balcão. Ninguém disse uma palavra, mas Chloe respirou fundo e se virou para ele, com a voz firme. E eu estou começando a entender por que ninguém aqui ousa sorrir. As palavras atingiram mais forte do que ela própria esperava. Samuel piscou apenas uma vez. Um lampejo de algo, surpresa talvez, passou por seu rosto, mas desapareceu quase imediatamente. Ele não disse mais nada e se afastou, os 2 executivos apressando o passo para acompanhá-lo. O saguão permaneceu imóvel por mais um instante, antes de o leve zumbido da rotina diária voltar cautelosamente. Chloe se sentou novamente, as mãos tremendo sob o balcão. Ela sabia que tinha ultrapassado um limite, mas algo dentro dela se recusava a sentir arrependimento. Não tinha medo de Samuel Graves, pelo menos era o que dizia a si mesma. Mais tarde naquela semana, a tensão entre eles permaneceu não dita, mas sempre presente. Ele passava por sua mesa com mais frequência agora, às vezes lançando um olhar em sua direção, às vezes não. Ela nunca o cumprimentava e ele nunca a reconhecia, até que chegou aquela tarde. Chloe havia acabado de sair para o intervalo, precisando de um pouco de ar fresco depois de um longo turno de reclamações e check-ins. Ao virar a esquina perto da área de manobristas, avistou uma pequena agitação adiante. Um idoso em cadeira de rodas havia tombado para o lado no pavimento irregular, suas compras espalhadas pela calçada. Algumas pessoas estavam por perto, hesitando, sem saber se ajudavam. Chloe acelerou o passo, mas alguém chegou antes. Samuel já estava lá, ajoelhado ao lado do homem, um braço firmemente apoiando seu ombro, enquanto o outro recolhia latas de sopa e um pão. O paletó de seu terno havia escorregado no movimento. Ele murmurava algo que Chloe não conseguiu ouvir, mas sua expressão, suave, paciente, era tão diferente do homem que ela conhecia que ela parou no meio do caminho. O idoso tocou o braço de Samuel em agradecimento, e foi então que Samuel olhou para cima. Ele a viu. Por um momento ficaram apenas se encarando. Chloe, parada, e Samuel, ainda agachado ao lado da cadeira de rodas. Então, num único movimento, Samuel se levantou, ajustou as mangas e se afastou sem dizer uma palavra, deixando o homem seguro e agradecendo com um aceno. Ele não esperou reconhecimento, não se explicou. Apenas foi embora. Chloe permaneceu ali, de pé, sentindo a brisa, observando sua figura se afastar com um aperto estranho no peito. Ela o havia rotulado como tirano, uma máquina corporativa, mas agora a dúvida se insinuava. Será que ela tinha visto o verdadeiro Samuel, ou apenas vislumbrado algo que ele passara anos tentando enterrar? O sol da tarde projetava longas sombras sobre o pavimento diante do hotel Crestwood. A rua em frente à entrada principal fervilhava com hóspedes chegando.
Manobristas correndo para estacionar carros e caminhões de entrega recuando para as zonas de carga. Chloe saiu pela entrada lateral, os braços cheios de sacolas de papel do café do outro lado da rua, pedidos extras para uma suíte VIP. Ela havia prometido buscá-los pessoalmente, sem confiar na confusão da hora do almoço. O telefone vibrou no bolso, e ela olhou rapidamente. Uma mensagem de sua mãe. No mesmo instante, o semáforo de pedestres piscou branco. Sem olhar, Chloe entrou na rua. Ela não viu o carro preto dobrando a esquina rápido demais, pneus rangendo levemente ao tentar aproveitar o sinal verde. Mas outra pessoa viu. Chloe... Ela mal ouviu seu nome antes de algo. Não, alguém. Colidir com ela de lado. Braços fortes a envolveram, puxando-a para longe do veículo que se aproximava, no último segundo. O impulso derrubou os dois para fora da calçada, as sacolas voando, caindo ao chão. Ela cambaleou para trás, o coração martelando no peito, o ar arrancado dos pulmões. Quando abriu os olhos, estava pressionada contra um peito firme, um coração batendo rápido sob sua bochecha. Samuel. Seus braços ainda a envolviam, protetores, inabaláveis. Sua respiração vinha em rajadas curtas e rápidas contra o cabelo dela. Chloe podia sentir a tensão nos ombros dele, a força no aperto, não como um homem tentando dominar, mas como alguém que havia temido o pior. Por um momento, nenhum dos dois se mexeu. O mundo ao redor ficou desfocado, uma buzina distante, alguém gritando com o motorista, o farfalhar de uma árvore próxima. Tudo o que existia era o espaço entre eles, e até esse estava desaparecendo. Chloe ergueu lentamente o olhar. Seus olhos se encontraram. O olhar de Samuel não era frio nem calculista, mas amplo, abalado, cheio de algo cru e totalmente humano. Sua mão ainda descansava gentilmente nas costas dela, como se quisesse se certificar de que ela era real. Você, começou ele, a voz quase num sussurro. Está bem? Era a primeira vez que Chloe ouvia aquele tom vindo dele. Tenso, frágil, quase assustado. Ela assentiu, a voz presa na garganta. Sim, acho que sim. Ele piscou uma vez, então lentamente a soltou. As mãos pairaram por um instante antes de caírem aos lados. Chloe deu um passo para trás, a respiração curta. Suas mãos tremiam levemente e ela as juntou para esconder. Obrigada, disse baixinho. Samuel assentiu. Você não estava prestando atenção. Eu estava distraída. Ele abriu a boca como se fosse repreendê-la, mas se conteve. O maxilar se contraiu e ele desviou o olhar brevemente. Eu vi o carro, disse em vez disso. Não havia tempo para pensar. Ela assentiu novamente, sem saber o que mais dizer. O momento se estendeu. Então Chloe se abaixou em silêncio, recolhendo as sacolas amassadas que haviam se aberto na queda. Samuel se ajoelhou ao lado dela sem dizer nada, ajudando a juntar os pães e cafés espalhados. Quando suas mãos se tocaram sobre um único croissant caído, ela recuou rapidamente. Samuel fez uma pausa, segurando o item, depois o entregou a ela com um olhar silencioso e indecifrável. Eles se levantaram. Nenhum disse mais nada. Chloe se virou em direção ao hotel. Eu deveria levar isso para a suíte. Samuel assentiu. Tenha mais cuidado da próxima vez. Não havia dureza em sua voz, nenhum comando, apenas preocupação. Ela entrou de volta, o coração ainda acelerado, sem saber se era pelo quase acidente ou pela forma como ele a havia segurado. O saguão a engoliu novamente, familiar, estruturado, rotineiro, mas nada parecia rotineiro agora. Naquela noite, Chloe ficou deitada acordada na cama, encarando o teto de seu pequeno apartamento. O quarto estava silencioso, mas sua mente repetia a cena outra e outra vez. O borrão do movimento, a força dos braços dele, o som do coração dele contra o seu, a voz baixa e trêmula.
Está bem? Ela se virou de lado, apertando o travesseiro contra o corpo. Já tinha visto lampejos de outro Samuel antes. O homem que ajudara um idoso em uma cadeira de rodas, que não buscava crédito. Mas isso era algo totalmente diferente. E, pela primeira vez desde que começou no Crestwood, Chloe não tinha certeza de quem exatamente Samuel Graves realmente era. Naquele sábado à tarde, o céu estava nublado, de um cinza suave que deixava o mundo de alguma forma mais silencioso. Chloe estava do outro lado da rua, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, observando enquanto Samuel saía do seu carro preto elegante, não com seu terno habitual, mas de jeans, tênis e um moletom gasto. Ele parecia normal. Mais que isso, parecia quase deslocado, como se tivesse deixado para trás a armadura de autoridade que normalmente o envolvia. Ela o seguiu à distância, enquanto ele passava pelos portões enferrujados de um pequeno prédio, encravado entre complexos de apartamentos. Não havia placa, mas Chloe o reconheceu imediatamente. Lar infantil, Santa Agnes. Ela havia doado livros para lá no ano anterior, depois de esvaziar seu depósito da faculdade. Lembrou-se da tinta azul descascada, dos canteiros de flores que sempre pareciam meio murchos, mas ainda assim, cuidados. O lugar nunca tinha recursos suficientes, mas a equipe tinha coração. Ela se aproximou, tomando cuidado para não fazer barulho. A porta se abriu antes mesmo de Samuel bater. Uma menininha de Maria Chiquinhas correu e se jogou nos braços dele. Tio é! Ela gritou. Mais crianças surgiram, saindo como raios de sol, rompendo as nuvens. Tio é, você veio. Samuel riu. Um som honesto, leve, que Chloe nunca tinha ouvido antes. Ele se agachou, braços abertos, reunindo-os num abraço. Um garotinho subiu nas costas dele, enquanto o outro puxava sua manga. Você trouxe o violão? Perguntou um deles ansioso. Samuel ergueu um estojo preto gasto e piscou. Você acha que eu viria sem ele? As crianças comemoraram, puxando-o para dentro com dezenas de pequenas mãos. Chloe deu alguns passos a mais, parando logo fora de uma das janelas. Ficou atrás da moldura de madeira rachada, cuidadosa para não ser vista. Lá dentro, a sala comum era pequena, mas aconchegante. Um tapete cobria a maior parte do chão e desenhos presos nas paredes tremulavam levemente com a brisa de um ventilador. Samuel estava sentado num sofá desbotado, afinando o violão com mãos experientes. As crianças se reuniam ao redor, algumas sentadas no chão de pernas cruzadas, outras encostadas nele. Ele dedilhou suavemente, depois começou a cantar uma música boba inventada na hora, sobre uma girafa que queria ser chefe de cozinha. As crianças riam e cantavam junto, batendo palmas no ritmo. Chloe ficou imóvel, um nó subindo a garganta. Aquele não era o homem que gritava ordens no saguão de mármore. Não era o homem capaz de silenciar um andar inteiro do hotel com um olhar. Este era alguém completamente diferente. Alguém que ria, alguém que ouvia, alguém que doava. Ela ficou ali por mais 10 minutos, o coração apertado por algo que não sabia nomear, e depois se afastou antes que ele a visse. Na manhã seguinte, logo após o movimento do café da manhã, Chloe estava limpando o balcão da recepção quando seu telefone vibrou. Número desconhecido. Café, 17 horas. Acho que temos algo para conversar. Seu coração disparou. Ela sabia quem era, sem precisar perguntar. Pontualmente às 17 horas, encontraram-se em um café tranquilo, a 2 quadras do hotel. Samuel já estava lá, sentado do lado de fora, com 2 xícaras esperando. Sem seguranças, sem assistentes, apenas ele. Você me seguiu ontem, disse ele, sem acusação, apenas com calma curiosidade. Os olhos de Chloe se arregalaram levemente. Sim, segui. Imaginei. Ele respondeu, tomando um gole do café. Ninguém fica tão surpreso com um pedido de café,
a menos que tenha visto algo que não era para ver. Chloe sorriu sem jeito. Eu não estava espionando. Só precisava entender. Ele assentiu. Depois desviou o olhar por um longo momento. Eles me chamam de tio e... disse suavemente. Comecei a ir lá há alguns anos depois de uma reunião do conselho que deu errado. Eu precisava lembrar como era a bondade. Chloe não disse nada. Deixou o silêncio se estender entre eles. Depois de uma pausa, Samuel voltou a olhar para ela, a voz mais baixa, mais introspectiva. Eu construí muros, Chloe. Muros grossos, de aço, reforçados, impossíveis de escalar. Todo mundo acha que é porque sou arrogante ou frio. Ele encontrou o olhar dela. Mas a verdade é que, às vezes, a gente veste armadura não para ser forte, mas para sobreviver. As palavras pairaram no ar como neblina. Chloe piscou, sentindo a respiração prender. Ela esperava uma fuga, um comentário espirituoso, uma maneira de mudar de assunto. Mas, em vez disso, ele lhe entregou a verdade, crua, sem filtro, e isso quebrou algo dentro dela, porque ela entendia esse tipo de sobrevivência. Ela a tinha vivido. Sua voz tremeu levemente. Eu sei como é. Ele sorriu de forma suave, o primeiro sorriso verdadeiro que ela já tinha visto nele, sem arrogância, sem controle. Apenas um homem despido de tudo, finalmente permitindo que alguém o visse. Eles ficaram muito tempo assim, conversando, ouvindo, sem cargos, sem funções da empresa. Apenas duas pessoas, ambas com cicatrizes, permitindo que um pouco de luz passasse pelas rachaduras. Os rumores começaram pequenos, apenas um murmúrio no corredor, um olhar trocado perto do bebedouro, mas, até o fim da semana, se espalharam como fogo. Parece que ser caixa não é um beco sem saída, afinal. Deve ser bom receber seu bubble tea entregue pessoalmente pelo CEO. Foi Amy quem disse mais alto, sua voz cortando a sala de descanso como um bisturi, alta o suficiente para Chloe ouvir quando passava. Parece que a caixa encontrou o caminho rápido para o paraíso. Os benefícios de CEO geralmente não vêm com boba, mas... Ei, quem está julgando? Risos seguiram. Curtos, amargos, cruéis. Chloe parou no meio do caminho, o rosto perdendo a cor. O estômago afundou. Não de vergonha, mas de algo pior. Ele sabia, tinha que saber, e ainda assim, não disse nada. Por dias ela sentiu o peso dos olhares, a mudança lenta na forma como os colegas a cumprimentavam. Onde antes havia cordialidade, agora havia sorrisos tensos, evasão, distância educada. E Samuel, que antes encontrava qualquer desculpa para passar por sua mesa e perguntar se ela já tinha comido, para compartilhar um olhar silencioso. Estava em silêncio, sem ligações, sem mensagens, sem café, nada. Naquela noite, Chloe ficou diante da porta do escritório dele, o coração disparado. O corredor estava vazio, o hotel quase silencioso, salvo pelo ocasional ding de um elevador. Ela bateu. Entre, Samuel disse sem olhar para cima. Ele estava sentado atrás da mesa, a luz do abajur projetando sombras suaves sobre seu rosto. Quando ergueu os olhos e a viu, algo passou por seu olhar, mas desapareceu rápido, sem sorriso, sem calor, apenas expectativa. Você sabe o que estão dizendo sobre mim? Chloe perguntou entrando. Samuel fechou a pasta à sua frente, devagar. Ouvi rumores. Rumores? Ela repetiu. Quer dizer, a insinuação de que eu estou dormindo para subir na empresa? De que sou algum caso de caridade que você entretém entre reuniões do conselho? O maxilar dele se contraiu. A voz de Chloe falhou, mas ela continuou. E você deixou isso acontecer. Deixou que eles acreditassem. Não devo explicações a ninguém, Samuel disse baixo, mas firme. Principalmente sobre algo que não é verdade. Não, ela rebateu, a voz subindo. Você deve isso a mim. Ele se levantou, mas não se aproximou.
Eu não queria piorar as coisas. Ao não dizer nada, foi isso que piorou. Eu não sabia como consertar, ele admitiu. Não sabia como não arruinar o que a gente tem. Ela o encarou, os olhos brilhando. Você já arruinou. Ele engoliu seco, as mãos se fechando aos lados. Eu nunca quis te machucar, mas você machucou. Ela respondeu, quase num sussurro. E o pior é que você nem tentou impedir. Samuel ficou em silêncio. Queria dizer que se importava, que não conseguia dormir, desde que viu seu rosto desabar no corredor, que tinha ensaiado centenas de desculpas, mas nenhuma parecia segura, que deixar as pessoas se aproximarem sempre tinha terminado em destruição, mas nenhuma dessas palavras saiu. Em vez disso, Chloe deu um passo à frente, tirou uma pequena chave do bolso e a colocou sobre a mesa dele. Vou tirar uma semana de folga. Preciso descobrir se errei em confiar em você. Ela se virou, andando devagar até a porta. Samuel deu meio passo para frente, mas congelou. Chloe, ele começou. Ela parou, a mão na maçaneta, e olhou para trás uma última vez. Ele estava parado no mesmo lugar, os lábios entreabertos, como se fosse dizer algo, qualquer coisa. Mas o silêncio dele gritou mais alto que qualquer palavra poderia. O peito dela apertou, mas Chloe apenas assentiu e saiu. A porta se fechou atrás dela com um clique. Samuel permaneceu imóvel por vários segundos e, então, lentamente sentou-se, apoiando os cotovelos na mesa, a cabeça entre as mãos. Quando finalmente ergueu o olhar, seus olhos estavam escuros e indecifráveis. Ele estendeu a mão e pegou a chave. Ainda estava quente do toque dela. Fechou o punho em torno dela com tanta força que a borda pressionou contra sua pele, deixando-a vermelha. À sua frente, a cadeira onde Chloe sempre se sentava estava vazia, e parecia que todo o ar havia deixado a sala. Pensamento interno de Chloe. Eu costumava acreditar que se você fosse honesto, se importasse o suficiente, nunca seria deixado para trás. Mas eu estava errada. Silêncio não é misericórdia, é abandono disfarçado. O hotel parecia mais silencioso, não porque estivesse menos movimentado. Os hóspedes ainda faziam check-in. Os e-mails ainda chegavam, mas algo estava faltando. Chloe estava fora havia 6 dias. Samuel sentia essa ausência no silêncio ao passar pela recepção, na falta de um sorriso que se tornara familiar demais. Desta vez, ele não recuou, agiu. No início da semana, convocou uma reunião com todos os funcionários. A sala se encheu rapidamente, cheia de cochichos e especulações. Ele ficou à frente, vestido de preto como sempre, mas havia algo diferente em sua postura, um fogo silencioso em seus olhos. Se algum de vocês acredita que o sucesso aqui pode ser comprado com charme, manipulação ou proximidade com o poder, disse ele, então deveria rever o próprio entendimento de integridade. Amy se encolheu na cadeira. Construí esta empresa com base em estrutura e disciplina, mas também deixei o medo falar mais alto que a justiça. Fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Pausou. Depois continuou. Eu devo um pedido de desculpas. Não a portas fechadas, mas aqui, onde o dano começou. Sua voz suavizou. Deixei alguém que me importa ir embora achando que eu não a via, que eu não a respeitava, e eu estava errado. A sala ficou completamente silenciosa. Ela não está aqui, concluiu, mas espero que me ouça. E então saiu, deixando todos sem palavras. Na noite seguinte, o hotel sediou um baile beneficente para o lar infantil St. Agnes, o lugar que Samuel visitava há anos. Chloe recebeu o convite em um envelope sem remetente. Ela hesitou, incerta se deveria ir, mas algo em seu coração sussurrou. Vá. Ela chegou discretamente, mantendo-se no fundo do salão. O mestre de cerimônias subiu ao palco, anunciando que o palestrante previsto havia adoecido. A plateia murmurou. O clima vacilou. Então Samuel subiu ao palco, sem terno,
Apenas uma camisa branca com as mangas arregaçadas e um violão preto antigo na mão. Pegou o microfone. Não sou palestrante, disse ele, e não sou músico profissional, mas às vezes o silêncio causa mais danos do que a verdade jamais causaria. Ele percorreu a sala com o olhar. Seus olhos pararam brevemente no fundo, onde Chloe permanecia imóvel. Eu costumava pensar que esconder quem eu era me mantinha seguro, mas alguém me mostrou que o silêncio, quando mais importa, é uma forma de traição. Então sentou-se, ajustou o violão e começou a tocar. Era suave no início, uma música boba que as crianças adoravam. Sua voz, rica e sincera, encheu o salão. No meio da música, um garotinho se soltou da multidão e correu até o palco. "Tio é!" gritou, abraçando Samuel com força. Samuel sorriu. "Também senti sua falta, campeão." Do fundo, Chloe sentiu a garganta apertar. Seus olhos arderam. Ele a viu. Ele se levantou novamente, segurando o microfone. "Há alguém aqui que significa mais para mim do que ela provavelmente imagina. Eu a machuquei, ficando em silêncio quando deveria ter ficado ao lado dela. Achei que o silêncio nos protegeria. Então se virou para ela, aberto, vulnerável. Ela está aqui. E hoje, na frente de todos vocês, quero que ela saiba que não tenho medo de ser visto com ela. Não tenho medo de segurar a mão dela diante do mundo." Um silêncio reverente caiu sobre o salão. Chloe avançou. Cada movimento parecia pesado, mas certo. Samuel estendeu a mão. Ela hesitou depois, lentamente, colocou a sua na dele. Seu sorriso rompeu as lágrimas. A multidão irrompeu em aplausos, mas eles só viam um ao outro, sem mais rumores, sem mais silêncio. Apenas a verdade e um começo. A mudança não aconteceu da noite para o dia, mas foi real. Tudo começou com um e-mail simples, intitulado Cestas de Escuta. Todas as sextas-feiras à tarde, qualquer funcionário, do faxineiro ao gerente júnior, podia marcar 15 minutos de conversa a sós com um executivo, sem roteiro, sem filtros. No final do e-mail, a assinatura Samuel Graves. Alguns zombaram, outros reviraram os olhos, mas naquela sexta-feira, Samuel apareceu. Ele ouviu enquanto um mensageiro do turno da noite compartilhava o seu cansaço. Anotou enquanto uma camareira explicava como o horário dificultava o cuidado com o filho. Não interrompeu, não se defendeu, apenas escutou, e algo começou a mudar. Na semana seguinte, mais pessoas se inscreveram. Ao final do mês, os funcionários já não baixavam os olhos quando ele passava, cumprimentavam-no, alguns até sorriam. Ele começou a destacar funcionários que haviam passado despercebidos por anos. Um dia, diante de toda a equipe, entregou um certificado emoldurado a Henry, o concierge sênior, que ele um dia havia humilhado publicamente, por integridade, graça e por inspirar gerações de serviço. As mãos de Henry tremiam ao receber. "Nunca pensei que veria este dia", sussurrou. Chloe voltou, não como caixa, mas como gerente de experiência do hóspede. Mantinha as coisas simples, levava o próprio almoço, deixava a porta aberta e ministrava oficinas sobre empatia, ética e coragem no ambiente de trabalho. Os mais jovens a admiravam, os veteranos a respeitavam, até os céticos começaram a ouvir. Ela nunca usou seu relacionamento com Samuel como vantagem. Não precisava. Havia conquistado tudo por mérito próprio. Numa tarde nublada, Chloe chegou em casa e encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha, em silêncio, com os olhos vermelhos. "O que houve?" perguntou com delicadeza. "A padaria ficou sem energia", suspirou a mãe. "Cancelaram o bolo. Eu sei que é bobeira. É só... Ninguém mais comemora meu aniversário." Chloe a abraçou. "Não é bobeira. Você merece ser celebrada." Naquela noite, pouco depois do pôr do sol, alguém bateu à porta do apartamento.
Chloe abriu e encontrou Samuel. Não de terno, mas de jeans e casaco de lã. Atrás dele, um trio de jazz e um mensageiro segurando um lindo bolo. Samuel entrou com um buquê de girassóis. Para você, Sra. Hart, disse suavemente. Da sua filha e de mim. A mãe de Chloe ficou imóvel, com os olhos arregalados. Eu não achei que alguém lembraria, sussurrou. Eu não achei que alguém se importasse. Samuel sorriu de leve. Sua filha me ensinou a importância de lembrar das pessoas que nos ajudam a ser quem somos. Acenderam as velas, cantaram. E a mãe riu. Um riso leve e alegre que Chloe não ouvia há anos. Por um momento, o pequeno apartamento se tornou o lugar mais acolhedor do mundo. Mais tarde, na varanda, Chloe ficou ao lado de Samuel, com as luzes da cidade brilhando abaixo. Você realmente mudou tudo, disse ela. Samuel a olhou. Eu não fiz isso sozinho. Ela segurou a mão dele. Você não apenas mudou uma empresa, Samuel. Você me mudou. Ele manteve o olhar, depois assentiu. E você me ajudou a lembrar quem eu deveria ser. Ficaram juntos em silêncio. Na manhã seguinte, de mãos dadas, atravessaram o saguão do Crestwood, o mesmo lugar onde tudo começou. Mas agora ele ecoava com risos, conversas e o aroma de flores frescas. A equipe sorria. Samuel sorria de volta, genuíno, sem reservas. Ao passarem pelo balcão do caixa onde tudo havia começado, Chloe inclinou-se com um sorriso maroto. Ainda acha que contratou a pessoa errada? Samuel riu, apertando a mão dela. Não, disse baixinho. Você tinha razão o tempo todo. Às vezes, as mudanças mais poderosas começam não com grandes gestos, mas com uma única voz que ousa se manifestar. Chloe defendeu o que era certo, sem saber que sua coragem amoleceria o coração de um homem que todos temiam. E ao fazer isso, ela não apenas mudou uma empresa, ajudou alguém a reencontrar o caminho de volta para ser humano outra vez. Se esta história tocou seu coração, inspirou você, ou lembrou da força silenciosa da bondade e da verdade, então você está exatamente onde deveria estar. Inscreva-se em Natalia Stoic para mais histórias emocionantes como esta. Histórias de amor, coragem, redenção e resiliência. Porque às vezes, tudo o que é preciso é uma história para mudar a forma como vemos o mundo, ou a nós mesmos. Obrigada por assistir. Nos vemos na próxima história.